Olá, jovens! Agora vai começar uma série de playlists que eu acho muito legal aqui no canal, que é o seguinte: você, estudante de engenharia, chega num curso, não sabe usar o Excel, não sabe usar um AutoCAD, um Paint, um PowerPoint, um Google Word, não sabe fazer um formulário, utilizar essas ferramentas básicas aí. E eu digo mais: vergonha. Não é você chegar no curso de engenharia sem saber isso. Vergonha é uma universidade não oferecer um curso básico de informática para você aprender isso. Isso que é vergonha, tá? O Instituto Federal de Pernambuco, por exemplo, uma das primeiras cadeiras que a gente paga é informática básica. Word, PowerPoint e Excel. A minha, que eu não vou citar o nome para não difamar o renome, o dito renome da faculdade, não oferece isso. E isso é uma vergonha. Então, eu quero gravar aqui no canal uma série de aulas de softwares básicos que você precisa saber e utilizar. Principalmente o Excel, GeoGebra, isso daí ajuda muito. Wolfram Alpha ajuda você também com inteligência artificial. Certas vezes você faz um prompt, não vê o que você quer e você acha que não presta. Na verdade presta, você que não sabe usar ainda. E muito bem, esse vídeo aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos aí de um curso básico aí. Eu vou tentar explanar tudo que eu sei da melhor forma possível de Excel. Esse aqui vai ser o de Excel, tá? Antes de tudo, eu só quero dizer uma coisa. Eu sou inimigo ferrenho da Microsoft. É foda você comprar um notebook e ainda ter que pagar pelo pacote Office. Isso daí é uma tirania total. Eu sou muito mais adepto ao Google Planilhas. Eu tenho mais experiência com o Google Planilhas. Mas também sei muito do Excel. Eu entendo muito bem do Excel. Eles são quase a mesma coisa, tirando que o Google Planilhas às vezes tem mais funcionalidades, às vezes o Excel tem outras, e também difere um pouco nos campos que você consegue acessar as ferramentas. Mas o básico que você vai precisar, o Google Planilhas vai suportar tudo que você precisa. Muito bem. Antes de tudo, eu quero que você aqui conheça o ambiente do Google Planilhas. O que é que a gente vai fazer? Eu vou ajudar você a criar um arquivo de planilhas, tá? Primeira coisa, você vem aqui, está aqui o seu ambiente do Google Drive. Você pode vir aqui em novo, Google Sheets ou Google Planilhas. Minha versão está em inglês. Muitas funções que eu vou botar aqui vão ser em inglês, tá? E você vem aqui, ou de uma template que tem tipo modelos de calendário, lista de estoque, né, cronograma de frequência, mas já vai começar do zero zerado. Vamos aqui em Blank Spreadsheet. Aqui são questões de compartilhamento da minha pasta. Não é relevante para você. Muito bem, a gente acabou de criar aqui o nosso ambiente do Google Planilhas. Para você que nunca viu uma porra dessa na vida, nem nunca usou, o nome disso aqui também é planilha eletrônica, tá? O Excel é chamado de planilha eletrônica. Muito bem. Aqui a gente tem os campos com as abas, aqui são nossas ferramentas, e todo esse espaço aqui são as células, certo? Eu vou dar aqui no botão de zoom para a gente vir mais para perto. Muito bem. Aqui funciona como um jogo de batalha naval, certo? Se você nunca jogou, é aquele que você coloca os navios nas casas e tenta explodir. A localização é basicamente da mesma forma. Essa parte aqui com letras a gente chama de colunas, igual a matriz. Colunas e aqui as linhas, certo? Ou em inglês, se você olhar, vai ser columns e rows. Para começo de conversa, o que é que a gente faz aqui? Aqui nas células, se você apertar 2 vezes, vai aparecer o cursor aqui de digitação. O que é que a gente faz com as células? A gente insere valores e fórmulas. Primeiro, eu quero que você conheça o ambiente. Vamos fazer aqui uma planilha básica. Por exemplo, alunos. E aí você aperta Enter. Notas, Enter. Frequência. E aí você vai botar aqui, aluno A. Opa. Ele tem um preenchimento automático. Algo já digitado, ele vai fazer isso aqui. Para escapar, é só você apertar o
backspace. Aluno A, aluno B, aluno C, enter, aluno D, enter, aluno E, enter. Notas, números, 10, 9, 5, 3, 8. Frequência, vamos botar aqui. Vamos botar a frequência, foi aqui de 75, 100%, 90%, 80%, 50%. Observe o seguinte, para você começar a entender. Tudo que for texto, o Excel ele vai colocar sempre à esquerda. Tudo que for número, o padrão, ele vai colocar sempre aqui à direita. Mas a gente pode modificar isso daí. Muito bem. Para mexer o basiquinho com células, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela básica. A gente vai aqui, nessa parte aqui de personalização. Esse quadriculado são as bordas. A gente clica aqui e tem aqui vários estilos. Aqui vai ser quanto ao contorno. Se eu apertar aqui, ó, ele vai contornar externamente. Se eu clicar aqui, ele vai fazer tudo que for de dentro. E aqui são lugares específicos. Se eu clicar aqui, ele vai remover tudo. Aqui seria somente para baixo, somente para o lado, somente para a direita, somente para cima, certo? Mas eu quero aqui tudo e eu quero quadriculado. Muito bem. Aqui eu vou mudar a cor das bordas, posso colocar aqui, por exemplo, de vermelho e espessar elas. Ou colocar outra formatação. Vou deixar assim. Aqui, assim, para você selecionar várias células, você vai fazer o seguinte. Você pega o mouse e arrasta conforme a área das células. Ou um atalho de teclado. Você vai pegar, segura o Ctrl e aperta as setas. Ele selecionou aqui várias células, ou melhor, é Ctrl, Shift e as setas. O que é que ele fez? Eu apertando Ctrl, Shift e seta, o Ctrl e Shift segurando e a seta, ele selecionou todas as minhas células preenchidas. Se eu fizer de novo, Ctrl, Shift e seta para baixo, tudo que foi preenchido. Certo? São os atalhos de teclado. Como eu só quero as células de cabeçalho, eu vou fazer Ctrl, Shift, seta. Aqui eu vou preencher elas com uma dada cor. Vamos colocar assim, por exemplo. Certo? Agora eu quero o seguinte. Eu quero diminuir o tamanho das minhas colunas. Quando eu passo o mouse aqui por cima das colunas, ele muda para o seguinte. Eu posso ter aqui, que eu vou ter a edição de coluna, não é que me interessa. Eu posso clicar e selecionar toda ela aqui. E ainda tem uma terceira interação, que eu passo o mouse por cima e chega nisso aqui, ó. Ele muda para isso aqui. Isso aqui vai definir o tamanho da minha coluna. Eu quero deixar ele assim. O de notas desse jeito e o de frequência assim. Certo? Muito bem. Em seguida, eu quero fazer o seguinte. Eu quero centralizar os textos. Como é que eu faço isso? Seleciono a primeira célula, Ctrl Shift esquerda, direita, Ctrl Shift para baixo. Aqui, esse campo aqui é edição de células. Esse campo aqui é edição de texto nas células. Certo? E aqui também, texto nas células. Se eu quiser colocar todos em negrito, todos em itálico, chanfrado, ou alterar a cor do texto. Aumentar a fonte, trocar a fonte. Mas eu quero centralizar, eu venho para cá. Ó, e quase parecido com o outro, venho para cá. Isso aqui é a centralização horizontal. Eu quero centralizar na vertical também. Aqui, ó, alinhamento vertical todo para baixo, todo para cima, no centro. Aqui eu tenho o seguinte. Suponha que eu tenha uma coluna que ela está bem diminuída assim. Você vê que o texto está saltando para fora da célula. Certo? Eu posso fazer o seguinte. Com esse comando aqui, eu posso deixar ele atravessado. O texto todo atravessado. O texto todo confinado, sem transpassar. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. O texto ele fica todo confinado na célula e aparecendo todo. Certo? E aqui é as orientações. Eu posso botar ele na horizontal, alinhado desse jeito, ó, para cima, fica bem esquisito. E outras orientações e até ângulos personalizados. Certo? Aqui são os botões de voltar. Vamos deixar do jeito que estava aqui. Muito bem. Agora, eu quero o seguinte. Suponha que eu queira apagar os dados da planilha. Para eu apagar os dados, eu seleciono tudo. Ctrl, Shift, pá, pá. E o backspace. Quando ele faz isso, ele só apaga o conteúdo, não a formatação. Certo?
O aspecto visual da célula a gente chama de formatação. O conteúdo dentro a gente chama de dados. Para eu conseguir me livrar disso aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar uma célula em branco, puxar com isso aqui. Eu vou explicar isso aqui também, mas veja só. Quando eu quero, por exemplo, transmitir tanto a formatação quanto os dados de uma célula para as outras, eu venho aqui com o cursor e tem 3 interações diferentes na célula. Eu tenho com a seta, que é para seleção de células. Eu tenho com a mãozinha, que ele serve para eu pegar uma célula e mover ela para qualquer outro lugar. E eu tenho outra interação, que é isso aqui, ó. Quando aparece essa bolinha aqui na minha célula, eu posso puxar, clica e segura, venho para cá e ela vai transmitir todos os dados e formatação da célula escolhida. Por exemplo, se eu voltar aqui e digitar o que estava aqui dentro da minha tabela. Vou pegar aqui, fazer isso e arrastar. Todas as células foram preenchidas com a mesma formatação e mesmo dado. Um atalho para a gente fazer isso daí. Pega isso aqui, aperta Shift. O Shift ele vai fazer o seguinte. Ctrl Shift e as setas seleciona tudo que tiver conteúdo. Só segurando o Shift eu vou selecionando uma a uma. Ah, mas eu quero aplicar todas elas com atalho de teclado. Faço o seguinte. Segure o Ctrl e o D. Ctrl D. Ou é Shift D, eu não lembro. É o Ctrl D, se não me falha a memória. Ctrl D. Deixa eu verificar aqui. Ctrl D. Eu acho que tem... Eu acho que não está nos requisitos para eu fazer isso. Mas sempre que eu quero fazer isso aqui, transmitir dessa forma, eu utilizo desse jeito. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Se eu fizer isso aqui, Ctrl D. Ah, sim, não funciona para texto, se não me engano. Só vai funcionar para valores numéricos ou fórmulas. Deixa eu só experimentar uma coisa aqui. Se eu fizer isso aqui, apertar Ctrl o D. Ah, sim, sim. Ele só funciona para coluna, só funciona na vertical, não funciona na horizontal. Então, se eu quero transmitir as mesmas características de uma célula para outras, eu posso fazer isso daí. Ou eu posso pegar e arrastar, certo? Ou eu posso fazer assim. Eu seguro Ctrl Shift para eu selecionar todo um range de células com valor. Ou eu posso ir uma por uma selecionando. E então, Ctrl o D. O Ctrl D só vai afetar as minhas colunas, as minhas linhas. Ctrl D é para isso aqui. Se eu quiser desfazer ações sem precisar clicar aqui, Ctrl U Z. Ctrl U Z. Vai fazer isso aqui. Muito bem. Quem mais que vai precisar do básico do Excel aqui? Vamos supor, eu tenho uma célula que ela esteja aqui e eu quero que a mesma formatação de uma célula específica esteja nela. Tem uma ferramenta chamada pincel de formatação. É esse rolo aqui. Eu pego aqui na célula selecionada e trago para a célula que eu quero. Você vê que ele formatou idêntico ao que estava aqui. Ele fez somente a formatação, não a modificação dos dados. Certo? Mesma coisa ao contrário. Pego, formato. Tá vendo? Ficou do mesmo jeito que eu queria. Muito bem. O que mais precisamos saber? Quando você estiver aqui trabalhando no Excel, você não vai ter somente esse espaço de células. Porque eu vou lhe dizer. Aqui nós temos um espaço muito grande. Nós temos cerca de 1000 células. E podemos adicionar mais. E vai até a letra Z ou mais. Ele vai fazer colunas AB, AC, AD e por aí vai. Ou seja, nós temos um espaço de 1000 por 26 para trabalhar. Mas às vezes a gente quer organizar assim. E essa navegação que eu estou fazendo de células é também Ctrl seta, Ctrl seta, Ctrl seta. Certo? Como eu estava dizendo, você pode querer organizar o seu trabalho, não colocar tudo numa única planilha, que é o ideal. Você vem aqui, ó, e aperta em Add Sheet. Ele adicionou uma nova planilha independente da outra. All Sheets, ele vai mostrar todas aqui. Nas folhas, eu posso fazer o seguinte. Eu posso renomear, clicando 2 vezes, colocando assim. Planilha 1. Por aqui. Planilha 2. Posso também, com o botão direito, vir aqui, ó,
copiar, renomear, mudar a cor. Deixar aqui de vermelho, essa aqui mudar a cor, botar de azul, para organizar meu trabalho. O que mais precisamos saber para essa aula introdutória aqui de Excel? Bem, por aqui você já vai saber organizar os seus dados, certo? Para uma aula de introdução, eu acho que por aqui está o suficiente para você aprender a montar uma tabela, a organizar ela visualmente e com os dados. Sim, só um detalhe. Eu esqueci de colocar aqui os textos alinhados do jeito que eu queria. Muito bem. Para essa aula aqui introdutória de Excel, ou Google Planilhas, como se for mais familiarizado, eu acho que por esse vídeo tá bom, para você conhecer aí o ambiente e pelo menos montar uma tabela organizada, sem muita complexidade, sem fórmula, sem nada. Pelo menos para você aprender a navegar por aqui, que é o essencial que a gente vai usar nas outras aulas. Muito bem, eu vou gravar o próximo episódio aqui. Dê um like aí no canal e se inscreva aí para ajudar.